E aí, minha gente, estamos aqui dando sequência às entrevistas com coletivas radicais. Para quem perdeu as anteriores, teve a entrevista com a Garra Feminista, que é de Belo Horizonte. Teve também entrevista com a coletiva feminista radical Matinta, que é do Pará. Vocês encontram a gravação e essas entrevistas tanto no canal do Instagram, no canal do YouTube, no Spotify e nas outras plataformas de podcast, como também no Facebook. A coletiva de hoje é mais jovem, não tem aí o tempo de estrada que a Garra e as Matintas têm, porque também é difícil, né, acompanhar. E elas vão contar essa história para vocês, eu vou deixar para elas. Elas são a coletiva Perseguidas, então, em vez de ficar aqui fazendo cerimônia, eu vou chamar elas para se apresentarem. Gente, quem quiser começar, Ana, Ju, tomem a frente, é a hora de vocês. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas vão estar ouvindo isso. Eu sou a Ana Clara, da coletiva Perseguidas. Oi, gente, eu sou a Júlia, do Perseguidas, vou estar acompanhando a Ana hoje nessa entrevista. E é um prazer estar aqui, um prazer ter recebido esse convite em nome de todas do coletivo. E a gente está bastante satisfeita de estar aqui hoje. Eu é que estou feliz, ainda bem que vocês aceitaram o convite. Então, vamos começar já do comecinho. Como é que nasceu a Perseguida? Se eu não estou enganada, vocês nasceram no ano passado, não foi? 2020? É isso mesmo? Então, primeiro, quando, como e por que surgiu as Perseguidas? Bora lá. Então, a Perseguidas nasceu mais ou menos ali no final do mês de junho de 2020 mesmo. E nasceu a partir de um grupo de radicais não brancas que tínhamos, né, em comum. E aí a gente conversando sempre sobre os assuntos, algumas questões que surgem atualmente, né? Um espaço que a gente se sentia confortável a falar sobre racismo, a falar sobre o racismo não só nacional, né? Enfim, de todos os lugares, como também dentro do vindo de nossas próprias irmãs, né? Aí foi um ano que surgiu bastante coisas como a tokenização. E, enfim, e também sobre a misoginia, né, dentro dos movimentos também de raciais e tudo mais. Então, a gente construiu esse coletivo já na ideia de trazer, né, quebrar com o estigma de que mulheres não brancas não são radicais, que tem muito isso também, né, vindo de outras parceiras de outros movimentos e tudo mais. E aí a gente quis construir esse coletivo exatamente para as outras mulheres não brancas verem que o radical é o espaço delas e também de facilitar o acesso, né? A gente tinha facilidade com tradução, inglês e tudo mais, então a gente resolveu embarcar nessa e foi se tornando algo maior. Acho que a Ju pode completar e falar um pouquinho mais também sobre como foi esse processo. Como a Ana disse, o nosso projeto inicial era a questão da tradução, a questão do acolhimento de materiais, né, de mulheres não brancas, e a gente decidiu fazer disso um espaço, né, de compartilhamento desses materiais, textos, vídeos traduzidos, tanto de teóricas que já estão, né, no meio radical há mais tempo, quanto fala de mulheres não brancas que se aproximam, né, do nosso discurso e que somam, né, com a questão da visibilidade da mulher negra, amarela, marrom, indígena. E como a Ana também mencionou, né, é muito importante que a gente pense no radical dentro do Brasil. E dentro do Brasil a gente tem essa diversidade, né, essa variabilidade de etnias, né, de mulheres de diversos povos, de diversas culturas. E pensar que o radical é um movimento unicamente branco e pensado para brancas é um equívoco, é uma margem de erro muito grande que as pessoas ainda têm, que principalmente as nossas irmãs e companheiras não brancas ainda reproduzem, né, esse discurso infeliz. Então, a gente tentou pensar que o coletivo, né, que até então seria um projeto de tradução e de compartilhamento de material, poderia vir a ser algo maior, poderia tomar uma forma maior,
né, de engajamento e também de luta política na prática, né? Não só pelo meio virtual, infelizmente a gente surgiu um ambiente virtual porque devido à pandemia, né? E também porque nos encontramos em diversos lugares do Brasil. A gente não tem um sediamento físico, fixo, né? De forma física. A gente se encontra, somos mulheres de diversos estados, diversas cidades. E pensando nisso, né? O meio virtual se tornou a nossa fonte de nosso endereço, né? Mas pretendemos sim atuar de forma prática, né? Na realidade, né? No convívio com outras mulheres, com aproximamento, com a aproximação, né? Dessas mulheres, principalmente não brancas, que carecem sim do espaço radical para lutarem, para se encontrarem, né? No engajamento da luta antirracista, intrinsecamente ligada à luta anti-misoginia, né? Porque a gente sabe que mulheres não brancas perpassam a questão da misoginia e perpassam a questão do racismo, né? Isso está ligado de uma maneira que não dá para desunir. E é isso, assim, o Perseguidas ainda é um coletivo novo, mas temos uma prosperidade, né, para o futuro, esperamos sim alcançar mais mulheres e também, de alguma forma, alcançar as companheiras brancas, né, que vêm, sim, em alguma parte, recebendo o nosso trabalho, entendendo, né, que as questões, as urgências femininas também perpassam o racismo e que é preciso abdicar de certos discursos e de certos comportamentos racistas, né, para a gente integrar e ampliar o movimento radical, principalmente no Brasil. Massa. Então, vou perguntar como é que foi recebido, assim, quando vocês... Uma coisa é a gente estar se organizando, outra coisa é quando a gente se publicita como um grupo, não é? E a gente se coloca como um grupo aí para o mundo, nem que seja com uma página do Facebook ou no Instagram, quando as pessoas percebem que a gente existe. E vocês se colocam claramente em todas as redes, como uma coletiva de mulheres não brancas feministas radicais. Então, qual foi a recepção de vocês, tanto por radicais quanto por mulheres negras em geral, ou movimento negro em geral? Vocês tiveram alguma situação de crítica negativa, ou de apontar de dedos, ou assim? Alguma coisa que tenha, não sei, pelo fato de serem feministas radicais, negras ou não brancas? Então, eu não sei se a Ju lembra de algum episódio, eu acho que episódios que apontaram o coletivo dessa forma de crítica, né, de zombar de mulheres não brancas radicais, acho que cada uma de nós, né, do coletivo sofreu sem ser atrelada à imagem do coletivo, né, várias e diversas vezes, principalmente por se colocar nas redes sociais como mulheres radicais. E aí as pessoas, né, geralmente já criam o estereótipo, ai, é branca burguesa e tudo mais, e aí a gente ficava, não somos. E diversas vezes individualmente acontecem, né? A gente conversa muito sobre isso também, mas sobre o coletivo em si, eu acho que foram poucos esses episódios. E a recepção em si do coletivo foi, na verdade, bastante gratificante, né, Ju? Eu lembro que quando a gente colocou os primeiros posts com nossos objetivos, falando quem somos, a gente recebeu muito apoio, né, principalmente de outras coletivas, de uma grande mulher, né, que a gente admira, todas o coletivo admira, e imagino que todas radicais não brancas admiram muito ela, que é da Yasmin, né, da Viúva Negra. E foi muito gostoso, assim, o acolhimento que a gente recebeu logo de início. E, enfim, sobre os episódios específicos negativos, se a Ju lembra e tal, pode falar, porque eu não lembro, eu lembro de alguns, poucos assim, só que não consigo lembrar também como se deu. Foi dessa forma, a gente foi muito bem apoiada e acolhida, de uma maneira que a gente até ficou surpresa, né? Na verdade, foi um acolhimento muito rápido, a gente conseguiu uma visibilidade significante, né? Significativa, num curto espaço de tempo. Vimos muitas mulheres não brancas se aproximarem da gente de uma forma grata, né? De agradecer. Nossa, eu pensava que o radical não era um espaço para mim, ficava com medo das minhas semelhantes me apontarem como chaveirinho de branca, como
não é lugar para mim, né? Como eu estou ali fazendo um papel que não é meu. E foi, assim, muito efetivo, né? Esse lado, ver mulheres acordando e também se dispondo a participar do espaço radical depois de conhecer, né? Igual a Ana falou, também já existia a Yasmin, né? Ela foi pioneira nisso, né? Na questão de uma mulher negra trazendo a perspectiva materialista do feminismo no Brasil. Isso é muito admirável, é louvável o trabalho dela, né? E a gente só admirava de longe mesmo, não só ela, como outros coletivos, outros feitos mesmo do radical no Brasil, e fazer parte disso foi muito gratificante. Sobre a questão negativa, como a Ana mencionou, particularmente acontece sim, às vezes as pessoas ainda querem extrair de alguma forma que a gente não está no nosso lugar, sabe? Indagam para a gente coisas que dão de forma sugestiva a entender que a gente está fazendo alguma coisa de errado, ou que a gente está tentando em vão, e a gente não concorda com essa visão. Uma coisa que acontece muito, né, que tem um aspecto um pouco negativo, é a questão da tokenização, né, a questão de pessoas que entram em debates não produtivos. A gente já comentou sobre isso, Yasmin já comentou sobre isso também, e teve o nosso apoio, a gente dialogou da mesma forma. A questão da tokenização, pessoas que entram em diálogos e debates não produtivos nas redes sociais, com pessoas que claramente não estão a favor do radical, e mencionam né, o coletivo, mencionam radicais não brancas como uma forma de provar que elas estão certas, né? E isso é um pouco perigoso, sim, é uma forma de expor de alguma maneira a gente a vulnerabilidade, né, de pessoas que não estão ali para poder debater de forma saudável, estão ali para presumir que o radical é isso, é aquilo, de todas as maneiras negativas que somos chamadas, né? E temos que levar em consideração que para mulheres não brancas isso é um risco a mais, porque a pessoa aplica também a arma do racismo, né? E da perseguição, que às vezes fica um pouco mais evidente, um pouco mais perigosa. Mas em questão de xingamentos diretos, de nossa, aquele coletivo é assim, assim, isso daí a gente não recebe. Esperamos cada vez mais que isso não aconteça, tanto para a gente quanto para os outros coletivos. E é isso, assim, a maneira positiva com que a gente foi recebida realmente superou, sim, o lado negativo. Essa questão da tokenização a gente vê muito. E, na verdade, ela chega... O resultado dela não é o comprovar que vê como não é racista, na verdade é dizer, sim, somos racistas, não é o meu ponto de vista. Agora, é engraçado isso que vocês comentaram, engraçado não, é bastante triste, na verdade, porque eu lembro de ler vários textos de feministas radicais negras dos anos 70, 60, que construíram, não é, o feminismo radical, e elas falam disso, ainda mais se a gente pensar o que era o contexto, especialmente as que eram estadunidenses, não é? Então tá ali nos Estados Unidos, anos 60, 70, o movimento civil pelos direitos negros, os Panteras Negras, tudo naquela, aquele fervilhão, aquele turbilhão de coisas, né, com o FBI perseguindo os militantes negros, e elas falavam disso, que elas eram apontadas pelo movimento negro por participar no feminismo, e chegavam no, entretanto, como se o feminismo fosse uma coisa de mulheres brancas, porém, dentro do movimento negro, elas também sofriam com o machismo dos seus camaradas, e, entretanto, ia para o feminismo e realmente tinha que lidar com o machismo, não, com o racismo lá também, não é? Porque a gente entende, machismo, racismo é estrutural, obviamente que todos os indivíduos vão reproduzir isso desde o seu lugar, da sua socialização e tal. Então, quando vocês veem isso que você me falou, que a Ju falou, das mulheres falarem, nossa, eu pensava que esse não era um espaço para mim, né? Achava que o radical não era um espaço para mim, ou que o feminismo, talvez, de modo geral, não fosse um espaço para mim, e veem vocês em exemplo, como é que isso impacta a forma que vocês se organizam, ou isso é um objetivo, uma das pautas que vocês reivindicam para si, ou que um dos objetivos que o coletivo tomou para si de tratar no dia a dia, ou seja, como é que vocês lidam com o problema do racismo no feminismo radical, onde vocês se inserem, onde vocês militam, e como é que vocês lidam com esses apontar de dedo
não sei nem como nomear isso, né? De mulheres negras fora do feminismo radical, tendo em conta pronto, tudo que se construiu, toda a imagética que se construiu em volta do radical, e vocês se reivindicando radicais. Como é que vocês lidam com isso? E como é que a coletiva perseguida se propõe a lidar com isso? Como é que isso atravessa a militância e o coletivo de vocês? Eu creio que a gente tem bastante noção de que não é fácil romper com a estigmatização, né, do radical, visto que em dados momentos os próprios homens, né, negros, eles apontam que estar ao lado do feminismo radical é estar ao lado de ser submissa a mulheres brancas, né? Como se mulheres brancas também não estivessem sofrendo com a misoginia, né? E para mulheres negras, né? Não só negras, mas não brancas em geral, ficar nesse meio termo é um pouco difícil, né? A gente tem que lidar com os semelhantes nos dizendo aonde nós devemos nos colocar. E eu acho que o papel do Perseguidas se dá pela voz de que nós podemos escolher o lugar em que estamos, né? Nós não devemos nada aos semelhantes que nos dizem que nós não podemos praticar o feminismo e principalmente o feminismo radical. O feminismo radical, ele, para nós, ele explicita bastante a questão das nossas mazelas, né? Ele vai de encontro, sim, à questão materialista, ela explicita, sim, qual é a nossa opressão. E um exemplo disso é que existem teóricas, né, próximas e aliadas ao radical que são negras, assim. Não só negras, né, a gente gosta muito no coletivo também de tratar sobre a questão das mulheres amarelas, né, em especial das mulheres coreanas, que são um exemplo do feminismo radical. E para além delas, as demais latino-americanas e mulheres marrons, enfim. A nossa proposta para isso é dar exemplo às mulheres. O nosso diálogo é com as mulheres, sabe? Nós estamos propondo uma aproximação entre as mulheres. A gente oferecer as condições e os materiais necessários para que essas mulheres não desistam. Porque é cansativo, é muito cansativo, é cansativo estar atrelado ao racismo o tempo inteiro, é cansativo ter que lidar com o racismo dentro do próprio feminismo radical, mas em que momento da nossa vida a gente não teve que lidar com racismo, né? Esse é o apontamento, o racismo ele não existe só porque o feminismo radical existe, ele existe fora dele também. Então, isso não é um limitante, sabe? Isso não é um limitante para que a gente continue atuando. Não é um limitante para que a gente una forças, sim, com as nossas semelhantes e com as demais mulheres, para que isso aconteça. Para além disso, a forma de lidar, né, com esse tipo de apontamento, eu acho que o que concerne o nosso coletivo é a questão da mediação mesmo entre o que é necessário falar e o que não é. Eu creio que ficar alimentando esse tipo de debate, esse tipo de discurso em nome do coletivo não é saudável, não gera frutos, né? É igual eu disse, a gente prefere trabalhar de uma forma em que a gente exponha as nossas condições reais para poder ajudar essas mulheres, né, para podermos estar entre as nossas. E quanto ao que as pessoas falam, é complicado, assim, a mulher negra, a mulher indígena, dentro do Brasil, a gente quase que não existe, né, em questão de debate, em questão de ter voz, porque as pessoas sempre vão querer colocar a gente em um lugar que a gente sinta que não é o nosso espaço. E o Perseguidas veio para mostrar que sim, é o nosso espaço, é o nosso direito acima de qualquer coisa, é o nosso direito ter condições de estudo, ter condições de análise, ter condição de debate, ter um espaço para o debate, para as nossas urgências, e o direito de não só pedir, mas de até a questão do nosso lema, né? A gente sempre coloca nos nossos posts assim no final, perseguidas lutemos, é exatamente isso. A gente não tem que temer a sombra do racismo, nem a sombra da misoginia, né, que cerca a gente. Então, produzir, se organizar politicamente, estar sempre em contato com os materiais do radical, sempre poder oferecer para semelhantes as condições para estudo, né? Igual a gente sempre pensa assim, poxa, o Brasil, a gente não tem um
grande número de pessoas, né, que falam inglês, que entendem perfeitamente o inglês, e principalmente mulheres marginalizadas, no caso é o que estamos em maiores números, né, mulheres não brancas estão em condições de marginalidade que são preocupantes. Então a nossa forma de lidar com isso é oferecer esse espaço, é oferecer o material traduzido, é oferecer condições para a organização política, que é um dos nossos planos, né? É oferecer essa aproximação e essa condição de entender que podemos, sim, nos organizar politicamente, podemos, sim, fazer a praxis radical acontecer nas nossas vidas, e que, quanto às pessoas que não acreditam nisso, bom, esse não é o lugar delas, né? O radical é um espaço para mulheres, de mulheres, né? E é o que a gente sempre tenta focar e concentrar a nossa energia, trabalhar por mulheres e para mulheres. E uma coisa que linka muito também esse negócio de apontar para nós, mulheres não brancas, qual é o nosso espaço dentro do feminismo. Falar que o nosso espaço dentro do feminismo não é numa vertente que, né, entre várias aspas, seguem vários estereótipos de transfóbica, que não sei o quê, sendo que, tipo assim, a gente primeiramente, né, pensamos, então somos capazes de decidir o lugar que queremos estar, por sermos, não é por ser não branca que eu vou com a galera e tudo mais. Eu tô aqui, eu sou autônoma e a gente vai pensar o meu espaço, eu quero participar do espaço e construir o espaço que eu quero. E quando falam que o radical, a gente não tem espaço no radical, é uma coisa completamente que nunca entrou na minha cabeça e nunca entrou também na cabeça das meninas, porque a gente debate muito isso, né, no nosso espaço, que inclusive é um espaço importantíssimo para a gente continuar lutando, né, é um espaço que inspira a gente cada vez mais a estar lutando. Eu indico muito as mulheres não brancas estarem consigo, fazerem esses espaços para não perder a esperança mesmo, não perder o ódio e não perder também o amor à luta, porque, né, é sempre essa condição. Uma coisa que eu tava falando que era justamente sobre espaço, né, gente, eu falo demais, mas sobre espaço é que são, em sua maioria, as mulheres marginalizadas, né, pelo sistema capitalista, pelo sistema patriarcal e pelo racista, justamente mulheres não brancas. Então, assim, é o nosso espaço, sabe? É o que a gente quer lutar. Então, não tem sentido esses argumentos de que o radical não abrange mulheres negras, o radical não abrange mulheres não brancas no geral, mulheres pobres, e o radical elitista, sabe? São coisas que realmente falas estratégicas de pessoas estratégicas que às vezes estão em um movimento estratégico e justamente por alguns movimentos ser mais organizado, né, pelo sentido de segurança, né, não estarem tão à margem como feministas radicais estão, né, de segurança, eles já sabem qual é a estratégia e que tipo de fala estratégica falar, justamente para afastar a gente do nosso da nossa própria consciência, né? Então, isso sobre espaço que eu queria falar, e isso também sobre o que revigora a gente a lutar, sabe? Cada formação interna é uma inspiração, estar perto uma da outra é uma inspiração para continuar lutando. Então, é isso sobre o que Júlia Borges falou também, que apesar de todas as sombras, são coisas que lidamos a vida toda e que agora conseguimos controlar de alguma forma, sabe? Óbvio que não completamente, mas conseguimos controlar e é aqui que a gente quer estar, né? Então, estratégias para sobreviver. Ave Maria, chega até arrepiei aqui, tá louco. Eu adorei isso que você falou sobre ser uma estratégia, porque de fato não só chega a um ponto em que as mulheres que estão tentando se organizar e têm que lidar com esse tipo de... Eu falo assim porque eu sou branca, não é? Eu não lido com esse tipo de apontar de dedo na cara. Mas existem outras, as estratégias são muitas, e existem outras coisas que todas nós temos que lidar, não é? Por exemplo, as acusações de... O jargão que tem sido construído do RAD ser conservador e fascista, até tem aqui na militância física mesmo, né, fora das redes onde eu ando, já teve gente me apontando o dedo na cara e falando que eu não converso com fascista, que radical é fascista. Caralho, tá bem. E é como você disse, isso não só é estratégico,
não é? Não é só para nos posicionar e dizer onde é que você pode estar, e dizer isso no Brasil especificamente, e para mulheres que não são brancas, eu acho que tem um peso muito pior, não é? Um país que nem o nosso, que tem um histórico de colonização brutal e de exclusão brutal, mas também a gente, por outro lado, não só, além de ser estratégico, a gente ainda sente como um assédio direto, não é? E aí, considerando isso, pegando isso, de que forma está organizada, ou seja, se juntar, vocês falaram que passaram por isso individualmente, né? A Ana Clara falou que individualmente, muitas de vocês relataram já ter passado por isso dentro da coletiva. Então, de que forma se organizar em coletiva ajuda a responder e a lidar com essas situações, e inclusive apoiar outras mulheres que talvez procurem vocês, não sei se isso já aconteceu, vocês poderão falar melhor, de que forma a coletiva ajuda a lidar e a lutar, apesar dessa situação de assédio e de manipulação. Eu acredito que uma das coisas que nós, do Perseguidas, sempre batemos na tecla, e que é um consenso que vem sendo construído de maneira geral e que é, felizmente, forte, né, dentro dos nossos espaços de concentração mesmo de pensadoras e de ativistas, né, de feministas radicais não brancas, é que a prática radical ela tem que ser consolidada para que a gente consiga lutar de maneira efetiva. Então, se organizar em coletivo é de um crescimento pessoal e de um crescimento com todas, né, gigantesco, porque estar organizado em coletivo significa construir e se educar de uma maneira maior do que a gente pode fazer sozinha, né? A Ana citou a questão da formação interna, volto a repetir a mesma coisa que ela disse. Estudar o radical e se organizar politicamente com outras mulheres, e em especial mulheres não brancas, e se concentrar dessa maneira, né? Estudar uma com a outra as nossas realidades e as nossas urgências, é muito importante porque a gente aprende a dinamizar o que nós queremos em conjunto, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas buscas por apoio, quais são os nossos projetos, o que queremos almejar dentro da luta radical. E, para além disso, é a questão da fortificação pessoal também, né? A questão de que você acordar todos os dias sabendo que você é feminista radical não é fácil, mas você acordar todos os dias sabendo que você é feminista radical, não branca, que você tem as suas semelhantes, isso é muito poderoso. É muito poderoso estar dentro de um país, igual a Aline mencionou, né? Estar dentro de um país com um histórico brutal de colonização, de racismo, né? De abuso dos corpos não brancos, né? E conseguir fazer essa união, conseguir fazer esse trabalho em coletivo é muito potente. Eu acho que essa é uma das formas de mostrar que nós estamos presentes, sim. E, inclusive, uma das consequências disso é o que a gente acabou de mencionar, né? Que é essa desmoralização do feminismo radical não branco no Brasil. Porque, de forma ou outra, as pessoas estão enxergando que a gente está existindo, sabe? As pessoas estão começando a abrir os olhos e verem que mulheres negras, mulheres indígenas, amarelas, enfim, mulheres não brancas no geral, dentro desse país, estão tendo voz. E que a gente não está se contentando apenas com a repetição de coisas que as pessoas vêm falando da gente, né? Nós queremos mais, a gente tem que construir um espaço que é não só de todas as mulheres, mas que é um espaço das mulheres que já estavam aqui desde o começo, que são as mulheres indígenas, que são muito, muito, muito invisibilizadas. Elas já estavam aqui há muito tempo, desde o começo, muito antes de nós. E, para além disso, mulheres negras, né, descendentes das que foram tragas para cá de uma maneira brutal. Nós temos história para contar, nós temos a nossa luta para fazer. E estar em coletivo é representar não só a si mesma, mas representar a luta de todas, né? Nesse país gigantesco, de mais de 200 milhões de pessoas, muitas mulheres aqui são não brancas e muitas mulheres precisam de apoio. Então, lutar sozinha pode ser possível, pode, mas se aliar coletivamente, integrar um coletivo, não só te radicaliza na questão do estudo, mas também te dá um gás para você lutar, te dá um gás porque na hora que você tiver que ir para a rua, na hora que você tiver que atuar de maneira efetiva nas ruas e na prática,
contar com as suas semelhantes é muito importante. Fora essa questão, né, que foi perguntada, se outras mulheres vêm nos procurar, elas vêm sim. A gente notou isso, sabe? É uma parte gratificante do nosso trabalho, é ver que mulheres não brancas estão... Nossa, eu estou interessada em integrar um coletivo, em formar um coletivo. Nossa, como que eu estudo melhor? Nossa, tem mais referências, tem mais conteúdo sobre mulheres não brancas no Radical. E isso é fazer uma chamada, sabe? É fazer um apelo e fazer uma chamada. Porque a gente existe, a gente está em diversos lugares do Brasil e a gente tem que tornar isso aqui uma luta nossa. A gente tem que mostrar que a história de muitas que não tiveram oportunidade de falar também é a história de muitas que agora estão podendo falar. E fazer isso da maneira mais potente possível é fazer isso em coletivo, é fazer umas com as outras. Pegando nisso e dando uma misturada com várias coisas, que é assim que a minha cabeça funciona. Bom, vocês nasceram, a coletiva, né? As Perseguidas surgiram no ano passado, já no meio da pandemia. E muita gente vinha falando que estava esperando para se organizar, como se o mundo tivesse parado na pandemia. Com certeza ficou muito mais difícil se organizar com tantas restrições, com risco de vida mesmo, né? Especialmente para quem é negra, para quem é indígena, né, para mulheres não brancas de modo geral no Brasil. Mais uma vez, essa merda dessa colonização nos limita em tudo, ou entrava em tudo. Mas vocês surgiram mesmo assim, no meio de uma pandemia se organizaram. Eu entendo que as Perseguidas funcionem online, porque são mulheres de várias cidades, não é? Então, atrapalhou ou ajudou que vocês começassem essa organização, ter começado logo no ano passado, no meio de uma pandemia, numa situação como aquela? E, já emendando a pergunta, o que é que vocês visualizam? Vocês falaram aí de atuar mais fisicamente, o que eu entendo que agora é um bocado difícil, e especialmente começando a coletiva ainda, não é? Estando no primeiro ano de vida. Então, o que é que vocês visualizam aí para o horizonte das Perseguidas para trabalhar fisicamente e trabalhar junto das mulheres não brancas no Brasil, de modo geral, daqui para frente? Uma das nossas perspectivas, né, que a gente tem, na verdade, é fazer bastante trabalho de base, né? Trabalho de base. E a gente tem uns projetos aí que queremos tocar também, mas principalmente lembrar e chamar, né, todas as feministas radicais, inclusive, para ir para as ruas, porque não foi só na pandemia que tivemos casos, assim, aterrorizantes, né, devastantes, casos de mulheres estupradas, crianças estupradas, assassinadas e tudo mais. Não é desse ano, não foi desse ano da pandemia, e foi desde muito tempo, e a gente vê a falta de motivação de todas as mulheres em irem para a rua. Então, uma das coisas que a gente quer tocar muito é a importância da organização mesmo, né? Claro que a gente tem que conversar sobre segurança e tudo mais, mas é isso, nunca estamos em segurança no nosso cotidiano e tudo mais. Então, a gente pretende muito falar sobre isso, a gente pretende fazer outros projetos, né? Justamente porque uma organização, querendo ou não, também exige esse trabalho de base. E sobre a pergunta que você fez, eu acho, você fez a pergunta sobre a pandemia ter dificultado o processo ou não. Dificultou alguns processos quando a gente já estava, né? A gente já tinha construído o coletivo, de que justamente a gente queria fazer alguns projetos no físico. Só que, para além disso, o que dificulta bastante também nosso trabalho é pensar estrategicamente como vamos nos organizar sendo separadas aí pelo estado do Brasil. Porém, a gente consegue dar um jeito, a gente tem algumas estratégias, a gente tem alguns planos em mente sobre como se organizar, então sempre dá, né? Eu acho que todas nós concordamos que a organização coletiva é um caminho, então não tem problema se alguma mulher agora não está organizada e tudo mais. É difícil mesmo, é difícil às vezes em cidades de interior, né, principalmente. Não ter essas referências, não ter por onde começar, não saber por onde começar. Mas que é um caminho, e somos nós, né, e somos as mais velhas que tem que tentar fazer essa ajuda, guiar, né. E sobre ter surgido no contexto da pandemia, justamente foi bastante complicado por querer tocar esses projetos,
mas ao mesmo tempo foi ali o terreno que a gente teve para nascer, né? Então o coletivo surgiu a partir daí. A gente é grata por termos nos organizado a partir desse grupo, né, de radicais não brancas que estava ali, que surgiu um pouquinho antes da pandemia também. Então é um grupo que espaço bastante importante, é que as mulheres se sentem confortáveis a falar sobre suas realidades, né? E ali a gente se sente em segurança e tudo mais. E foi a partir de lá que surgiram várias ideias. Então, assim, mais tarde ou mais cedo ia surgir esse coletivo, provavelmente, porque todas pensavam muito em como se organizar e se dava para se organizar nas suas cidades, e sempre surgia esse tipo de pergunta: ah, gente, eu queria tanto me organizar, tudo mais. Então foi assim que o coletivo Perseguida surgiu. Então por isso que eu não coloco muito, nós, nenhuma do coletivo coloca muito o peso em cima da pandemia, porque parecia um destino, querendo ou não. Eu concordo com a Ana, foi exatamente isso que aconteceu. É até bom ela mencionar nessa questão do grupo das rádios não brancas. Para quem vive no Twitter, às vezes assim, eu acho que já chegou a ver em algum momento, né? Se segue alguma das meninas que estão lá, compartilhando mesmo um elogio, um sentimento de abraço mesmo, de acolhimento desse grupo, né? Foi ali que, inclusive, muitas de nós tomamos o ponto de partida de estarmos organizadas entre mulheres não brancas. Foi uma luz mesmo, no meio da pandemia, inclusive. Particularmente falando, foi ali que eu vi que era possível se organizar no feminismo radical, sendo não branca. Então, torno a repetir, né? Estar com mulheres não brancas e estar entre semelhantes é um processo de acolhimento e de chamada mesmo para a luta que precisa acontecer, mais do que isso, um processo de debate, é um espaço onde a gente debate com clareza e com bastante pontuação mesmo, e bastante princípio sobre as mazelas, né, e as urgências de mulheres não brancas no Brasil, porque somos muito diversas, estamos em diversos lugares e diversos números, né? E diversas condições também. Então, fazer esse trabalho no meio da pandemia pode sim ter sido complicado em algum momento, mas esperar para se organizar politicamente, postergar isso, enxergar talvez que precise das condições ideais para que a luta possa acontecer. E não vai existir condições 100% ideais, sabe? O ativismo político, social, ele não é uma lei da química, sabe? Que vai existir uma ciência exata ali, vai existir um momento exato, a condição ideal, o ambiente ideal para fazer isso. Óbvio que algumas coisas precisam ser estratégicas, precisam ser conversadas, precisam ser dialogadas para que aconteça da melhor forma, mas estamos, de novo repetindo, em um país imenso e não seria tão possível assim esperar as condições ideais dentro da possibilidade da região de cada uma, porque não tem como a gente ter esse contato de maneira geral se a gente ficar esperando em que todos os lugares do Brasil tenham essas condições. Então, fazer isso online é possível. Um exemplo disso é que nós, do Perseguidas, já temos, sim, a realização de alguns projetos, sim, igual a Ana falou, projetos de base, acima de qualquer coisa, acima de qualquer identidade política, de qualquer mensagem, né, radicalizada em base na teoria que a gente também pensa muito naquelas que não têm contato com isso, né? A gente pensa muito nas mulheres não brancas que estão numa situação tão marginalizada, a ponto delas não terem contato com a teoria, não terem contato com a questão política, né? E ainda assim precisam de ajuda. Então, esse é um dos trabalhos que a gente pensa em fazer, é ajudar essas mulheres, é acolher essas mulheres de forma prática, de forma, seja uma ajuda, seja uma campanha, seja uma doação. Isso vai chegar, isso pode ter certeza que a gente já tem isso em mente. São diversos projetos que não dá para a gente detalhar agora, por questões burocráticas mesmo, de planejamento dentro do coletivo, né? Não dá para a gente expor
uma coisa assim ela está concretizada, então, mas podem ter certeza que isso vai acontecer, isso vai partir do perseguir várias idealizações e vários projetos. E também essa chamada para a luta que a Ana falou, né? Tivemos aí vários episódios na pandemia que redobraram a atenção de algumas pessoas, né? Voltaram a atenção de algumas pessoas para a luta feminista, mas essa luta precisa ser feminista radical, precisa acontecer partindo, né, do feminismo radical. E temos diversos exemplos aí, né, de organização prática e de manifestação política dentro da América Latina, inclusive, né, que expõe o quanto a luta organizada de mulheres nas ruas tem eficácia, tem solução, né, para poder acontecer. E essas mulheres simplesmente não esperam, né? Essas mulheres simplesmente se organizam e têm sangue nos olhos, que é o que a gente precisa, né? Uma coisa que a gente sempre fala entre a gente é que o nosso ódio tem que ser maior que o nosso medo. A gente não pode ter tanto medo a ponto de paralisar a gente tem que ter mais raiva e mais vontade de lutar. E é justamente sobre isso. A partir do momento em que você estuda, que você considera o radical para sua vida, você vai querer lutar. E quando você quer lutar, você não vai querer esperar. Eu acho que foi o que aconteceu com a gente, sabe? Todas nós do Perseguidas, quando a gente conversa nas formações internas, quando a gente dialoga, quando a gente expõe ali quais são os nossos reais pensamentos e intenções, né? Diante do estudo, a gente coloca sim uma emoção, a gente coloca sim um depósito de carga raivosa mesmo e de urgência, de queremos fazer isso, de precisamos fazer isso e vamos fazer isso, sabe? Não importa em quais condições a gente esteja, pelo menos o mínimo a gente tem que estar fazendo, sabe? O feminismo radical, ele precisa ser prático, ele não pode ser só, na verdade, nem deve ser identitário, né? Ele não deve ser a questão de que, eu acho que eu sou. Não, você vai saber que você é a partir do momento em que você lutar. Pode ser pouco, pode parecer pouco, talvez o que você faça, mesmo que você não esteja em um coletivo, mesmo que você não esteja numa cidade grande fazendo política com mulheres de coletivos grandes, enfim. Mas se você estiver fazendo alguma coisa na prática que beneficia você, que beneficia outras mulheres de alguma forma, isso sim é o feminismo radical. O feminismo radical é um poder, é essa potência de tocar e de mudar de forma prática a vida de muitas mulheres. Então, não existe condição ideal, não existe tempo ideal, não existe um momento perfeito para fazer o feminismo radical acontecer. A gente tem que usar o que a gente tem que dialogar com as nossas semelhantes e tornar o feminismo radical possível dentro do Brasil. Bom, depois dessa intervenção, eu vou pegar minhas coisas e vou embora, porque eu não preciso falar mais nada, né? Não, brincadeira. Mais ou menos. Não muito brincadeira. Já que vocês tocaram nisso, a gente está aqui falando o feminismo radical e as vertentes e os apontar de dedo e o que é preciso fazer no Brasil. Eu não vou conseguir escapar dessa pergunta. Então, entre o que dizem... Eu tenho uma resposta pessoal para isso, eu quero saber a de vocês. Entre o que dizem ser tantos feminismos no Brasil, inclusive no Brasil tem o chamado feminismo negro fortíssimo, né? Com várias figuras já reconhecidas, e um movimento especialmente forte na periferia, questionável se é autônomo ou se é principalmente dinamizado por partidos, questionável, mas deixa isso para lá. Então, por que especificamente o radical num contexto brasileiro? Eu pergunto isso porque a gente tem, tanto no Brasil quanto na América Latina, surgir agora o que se chama de feminismo decolonial ou descolonial. Como disse, tem o feminismo negro no Brasil, que é fortíssimo. De que forma é que vocês olham para isso e vocês optam por formar, acho que não sei se é a melhor palavra, uma coletiva radical? Por que radical no Brasil em específico, enquanto mulheres não brancas? Mulher, polêmica, né? Eu acho que, assim, estão surgindo várias coisas e é normal, né? Surgir várias coisas, principalmente pelo momento em que passamos, um momento histórico de pós-estruturalismo, estruturalismo e pipipipopopó. Surgir várias coisas, surgir várias análises e epistemologias, né? Que são, assim, de extrema importância, porque
Uma coisa que eu acho que as pessoas não ligam, ligam no sentido de, tipo assim, fixam na cabeça, é que, tipo assim, uma mulher está estudando a teoria radical, e aí ela não vê, assim, tanto sentido no Brasil. Porque a gente precisa, né, de outras perspectivas, de perspectivas de teorias brasileiras que talvez não sejam necessariamente radicais, mas que nós podemos construir essas perspectivas, porque, né, alguém tem que fazer isso. Então a gente precisa lembrar dessa parte em que é extremamente importante em que lugares estamos. As feministas radicais latino-americanas atuam de acordo com o que as pautas delas geograficamente demandam, prioritariamente. As feministas amarelas da Coreia, e, enfim, estão ali atuando e fazem a prática, fazem as estratégias de atuação de acordo com a localização delas geograficamente. Então, acho que no Brasil fica um pouco mais complicado de compreender isso, né? Porque é uma coisa muito. Brasil. Brasil é muito. Muitas coisas para serem analisadas e isso é bom, né? De certa forma. Então a gente precisa, nós do coletivo Perseguidas, né? Respondendo sua pergunta, acreditamos que o feminismo radical para com a realidade da mulher é o mais completo, né? Querendo ou não, é o feminismo que fala sobre maternidade compulsória, fala sobre heterossexualidade compulsória, fala sobre estupro, fala sobre gênero, fala sobre violência obstétrica, fala sobre diferentes violências, certo? Fala sobre violência doméstica e tudo mais. Então a gente precisa localizar todas essas pautas, o que acontece aqui no Brasil. Justamente é o que faz o radical ter sentido e faz o espaço do feminismo radical para as mulheres não brancas ter sentido também, porque quem são essas mulheres com quem mais sofrem, né? Esses tipos de violência, violência obstétrica, violência doméstica. Então, assim, estrategicamente falando, a gente vê que o feminismo radical no Brasil é muito está sendo construído e precisa ser construído junto com as outras perspectivas e análises de o que acontece no Brasil, né? Qual é a demanda do Brasil? Uma pauta que tem que estar sendo construída aqui no Brasil e no restante da América Latina, que é uma pauta muito importante, pouco falada, por exemplo, é a pauta do emprego doméstico, né? Então, são coisas que a gente precisa localizar geograficamente para atuar, porque se espelhar, né, se inspirar nas nossas irmãs de outros lugares, assim, é essencial. Se inspirar na segunda onda feminista lá nos Estados Unidos é essencial porque traz várias perspectivas e formas de como atuar e formas de como continuar na luta e ver como elas atuaram. Mas é justamente para pegar de referência e não fazer totalmente igual, né? A gente criar nossos caminhos, nossas próprias estratégias. Então, o feminismo radical é o que contempla a realidade da mulher e assim ele deve ser aprofundado cada vez mais, né? De acordo com o que cada lugar demanda. Então, aqui no Brasil a gente vai falar sobre uma coisa, lá em outro lugar vamos falar sobre outra. E é normal e a gente vai fazer essa troca, né? A gente aqui, o Coletivo Perseguidas, está mostrando que é possível fazer essa troca. Né? É muito gratificante conversar, por exemplo, com mulheres de outros países. Então, e ter como referência também. E elas oferecerem ajudas e a gente oferecer ajuda e trocar essa realidade. Então, é isso, assim. Eu acho que é isso, sabe? Essa questão do... Porque o feminismo radical é escolhido pela gente... É muito isso que a Ana falou. Primeiramente, o feminismo radical, ele contempla questões que talvez as pessoas não enxerguem, que são, sim, perpassados pela misoginia. Outros são invisibilizados, né? Então, em questão de completude, em questão de análise, né? Em questão de fazer a ciência social, a ciência humana perpassar a questão da mulher, o feminismo radical, com o materialismo, ele consegue sim explicitar o porquê e como somos dadas no mundo por meio da opressão, né? Como somos oprimidas. E é como a gente falou no começo, o que a gente sempre tem que lembrar em relação a mulheres não brancas é que a gente não é só mulher ou é só não branca.
Nós somos mulheres não brancas. E o feminismo radical, ele contempla a questão de todas as mulheres. A gente não precisa, ao nosso ver, nesse momento, separar a questão quem é tal mulher para que o feminismo radical seja feito, e sim aprofundar as questões do feminismo radical em cima das urgências de mulheres não brancas. Esse, pelo menos, é o jeito como a gente faz. Quando nós propomos a estudar uma maneira de fazer o coletivo Perseguidos acontecer, o nosso método, né, de ver a questão da mulher no Brasil, fazer o feminismo social, o feminismo radical, se aplicar de maneira à sociedade brasileira, é olhar que o feminismo radical tem sim condições de analisar a questão de todas as mulheres, mas que, para além de analisar a questão do gênero, a questão da opressão sexual, que contempla fêmeas, nós devemos sim aplicar em cima disso a urgência de fêmeas humanas que não são brancas. E isso é possível, isso é aplicável. Isso que a Ana falou sobre dialogar com mulheres de outros países. Realmente, a gente tem sim um contato com mulheres não brancas de outros países. Elas oferecem sim tanto ajuda quanto a questão de eu quero entender o que acontece no Brasil. Isso já chegou para a gente muitas vezes. Eu quero entender como mulheres não brancas no Brasil estão se portando, o que vocês estão precisando, quais são as urgências de vocês. Eu quero compartilhar com as minhas companheiras aqui o que está acontecendo. Se vocês precisarem saber o que está acontecendo com a gente também, a gente vai trocar esse diálogo. Pensando que o Brasil é um país com essa dinamicidade de etnias, né? A gente tenta ao máximo abranger as etnias numa completude, né? Então a gente, pelo menos no Instagram, por exemplo, isso fica bem evidente, né? A gente tenta dar espaço para mulheres negras, para mulheres indígenas, para mulheres amarelas, para mulheres marrons, pensando que o Brasil, quando se fala de mulheres não brancas, não tem como falar só de mulheres negras. Às vezes as pessoas até confundem e vêm tratar como se o Perseguidas fosse um coletivo de mulheres negras. Nós não somos apenas mulheres negras e nós não estamos aqui somente por mulheres negras. Nós estamos aqui para dialogar com a realidade da mulher brasileira. E pensando na realidade da mulher brasileira, estamos colocando as nossas urgências, porque não tem como fazer feminismo radical no Brasil sem pensar em mulheres não brancas. Isso é inviável, como excluir a maior parte que carece, né, da ajuda do feminismo e da análise do feminismo no Brasil. Então, escolher o feminismo radical se deve ao fato de que não estamos aqui para dialogar de maneira não saudável com as outras vertentes. Esse não é o nosso foco. A gente não tem foco em querer desmoralizar outras análises. Nós entendemos que outras mulheres não brancas estão fazendo a análise delas e que elas optam por essa forma. Nós não temos o direito de roubar e nem de intervir diretamente de maneira não produtiva no trabalho que essas mulheres fazem, porque só o fato de existirem cada vez mais mulheres não brancas no Brasil, pensando, teorizando e analisando a nossa situação, isso já é positivo. Mas, entendendo o coletivo Perseguidas como um coletivo radical, é dessa maneira que a gente atua e é essa a verdade que a gente acredita. Claro que sempre pensando em aprimorar e em analisar cada vez mais quais são as mazelas de cada mulher, de cada região e de cada necessidade mesmo, para que a gente não deixe de forma alguma com que a realidade de alguma mulher, de alguma minoria, né, racial, seja invisibilizada, né, mais do que já é no Brasil. Além de que, né, uma coisa importante de ressaltar é que nós, do coletivo Perseguidas, também acreditamos que o feminismo radical, querendo ou não, até agora, até então, uma das poucas vertentes não cooptadas pelo liberalismo. Então, não só a vertente, não só em quesito feminismo, muitos movimentos sociais estão cooptados pelo liberalismo. E é exatamente o que a gente vive hoje, né? A gente está andando, dando as mãos com nossos inimigos, querendo ou não. Então, por isso que o coletivo Perseguidas acredita também que é o espaço em que, querendo ou não, é o mais seguro para nós, enquanto nossa realidade enquanto mulheres.
Falei enquanto duas vezes. Na nossa realidade enquanto mulheres. Então, é importante sempre ressaltar as críticas, né? Querendo ou não, estar vivendo o radical, assim como estar vivendo qualquer outro movimento social, outras vertentes, estar sendo analisando os outros movimentos e as outras vertentes e tecendo críticas a ele. Então, o radical nos contempla enquanto isso, né? Enquanto a aversão ao liberalismo. E isso é bastante importante para continuar, né? Pensando numa forma de se organizar, uma vez que o Brasil está cooptado pelo liberalismo. E movimentos estão cada vez mais sendo cooptados por esse liberalismo, né? Um jogo político grande aí que está ganhando, querendo ou não. Maravilhosa. Desculpem ter colocado vocês nessa sinuca de bico, mas tinha que fazer essa pergunta, não dava para escapar. Para a gente fechar, tem algum recado que vocês gostariam de dar? Eu vou falar então, né? Não sei. Vou logo dando um puxão de orelha. Mulheres brancas, por favor, né? Por favor, não. É obrigação de vocês não fazer tokenização com a gente, né? Pesquisem o que é tokenização e buscar. A gente não tá aqui pra. Sabe, a gente disponibiliza materiais, a gente faz isso com amor ao radical e tudo mais, mas a gente não tá aqui pra, tipo, toda vez que alguma mulher branca precisar buscar o material, a gente vai estar lá dando de mão beijada e tudo mais, sabe? Como a gente também tem as pendências de como coletivo e pendências individuais, assim como vocês. Então, assim, busquem sozinhas aprender o que a gente teve que, com muito suor, fazer, sabe? Vou também deixar um chamado. Mulheres não brancas não tenham medo, não tenham medo mesmo de procurar por outras mulheres radicais, outras mulheres não brancas radicais. Inclusive, é muito satisfatório, né? Independente com quem você aprenda, se essa mulher seja branca ou não, mas sempre busque, né, estar perto de com quem você se sente mais confortável, querendo ou não. E trocar essa ideia com amigas próximas, né, se é um espaço seguro para você, porque muitas vezes é o que faz a motivação de continuar querendo ler sobre o radical, querendo ou não. E, enfim, se organizem, né? Eu sei que é difícil, né, falando no contexto do Brasil, em que a segurança é zero, mas é isso, né? Tenham em mente que a segurança é zero sempre. Então, a gente sempre é o alvo e que a gente faça alguma coisa contra isso, né? Que a gente se posicione. Não tenho medo de estereótipos e tudo mais, claro, né? Sempre aquilo, sempre a dose de segurança. Dê um jeito de se planejar, né? Se planejar politicamente é muito importante para todas as mulheres. Se planejar para fazer o melhor no futuro e se organizar para a gente, né, lutar juntas. O meu recado final, eu queria fazer uma ressalva também, né, em questão das mulheres brancas. Quando forem usar num debate a questão de defender o feminismo radical, defendam o feminismo radical como um todo. Não precisa defender o feminismo radical como nós, no feminismo radical, temos sim mulheres não brancas com a gente. Nós não estamos aqui para fazer um clube separado. O feminismo radical que nós estudamos é o mesmo feminismo radical que vocês estudam. É o mesmo feminismo radical que a gente quer defender, que a gente quer lutar por ele, que a gente quer fazer ele vencer. Então, não nos segreguem tentando nos acolher, sabe? Não nos coloquem numa sinuca de bico, nem contra a parede, nos posicionando como se pela gente que o feminismo radical vale a pena. O feminismo radical é um sonho. E a única coisa que nós estamos tentando fazer aqui, entre aspas, de diferente, é colocar as análises e as urgências de mulheres brasileiras que são majoritariamente não brancas em jogo por estratégia e por questão de sobrevivência, porque o feminismo radical, acima de qualquer coisa, ele é uma política e uma prática de vida para a sobrevivência de mulheres. E então, assim, procurem, busquem, estudem, e tenham sempre em mente que antirracismo não é o fato de tokenizar mulheres, mas sim o fato de ouvir mulheres
brancas e o fato de se dispor a ouvir o que temos a dizer e tentar somar isso de maneira produtiva como feministas radicais em conjunto, e não como, mas elas existem aqui, então já está tudo ok. Não é pelo fato de que nós existimos dentro do feminismo radical que o feminismo radical já está isento de racismo. Isso não é uma verdade. O racismo ainda está presente dentro do feminismo radical, tal qual está presente em todos os lugares. Então não se deixem levar por esse tipo de discurso. E quanto às mulheres não brancas, é exatamente isso. Quer dizer, medo todo mundo vai ter, medo todas nós temos, mas é aquilo que eu volto a dizer. O nosso ódio e a nossa vontade de lutar tem que ser maior que o nosso medo. O nosso gás para poder fazer isso acontecer e a nossa inspiração umas com as outras precisa ser maior do que o nosso medo. Temos sim como fazer isso, temos sim potencial para fazer isso, temos sim potencial para mostrar que o feminismo radical é o nosso lugar e para fazer do feminismo radical o nosso lugar, porque nós temos lugar aqui. Se organizem, estudem bastante, pratiquem, façam a praxis acontecer na vida de vocês. Mesmo que comece de maneira individual, não existe fazer feminismo radical para outras mulheres sem antes fazer autocrítica, autoanálise, sem antes abdicar de fragmentos, né, e de reproduções da nossa socialização. É muito importante que isso seja colocado em mente. Não é porque somos não brancas que não temos condições de romper com esse tipo de coisa. Nós temos sim como fazer isso. Não é porque nós somos negadas a certas práticas e a certos ritos da feminilidade e da misoginia que nós não podemos romper com eles. Então façam, apliquem o feminismo radical na vida de vocês. Se organizem, se unam com outras mulheres, com semelhantes. Contemplem o espaço de vocês, aonde vocês moram, as mulheres da família de vocês, suas irmãs, suas amigas, e busquem ao máximo possível entender que o feminismo radical pode ser um espaço de vocês, que vocês podem opinar, que vocês podem fazer ele acontecer, que vocês têm a capacidade completa de pensar, de escrever, de fazer tudo que seja possível na prática para que o feminismo radical tenha a nossa cara no Brasil e para que as pessoas reconheçam, talvez até fora do Brasil, que feministas radicais brasileiras não estão brincando enquanto a nossa luta. Nós estamos aqui de uma maneira séria, e a maneira mais séria possível de fazer isso é chamando e agrupando mulheres não brancas para tomar essa luta e para colocar o nosso rosto e as nossas urgências em jogo para que isso seja mudado, né? Para que esse cenário seja mudado e para que a luta feminista radical consiga alcançar objetivos e sonhos, né, que temos aí de luta e que eles sejam concretizados. Enfim, foi muito gratificante estar aqui. E obrigada de novo. Eu que agradeço infinitamente por vocês terem vindo. Acho que foi um papo super importante de termos registrado isso. Acho que é importante contar a história das coletivas, é importante contar a história das perseguidas, é importante dar esse exemplo. E acho que a gente falou aqui de muita coisa que precisava ser dita, né, e que muitas precisam de ouvir, e que nós precisamos de aprender coletivamente, e por isso, muito obrigada por terem topado esse convite, por terem se disponibilizado, por esse tempo, pelo trabalho, e bora junto na luta. E aproveitando já o momento aqui de encerramento, porque a gente falou das coletivas na América Latina, dá um aviso para a mulherada que está acompanhando essa série, vai rolar entrevista com coletivas radicais da América Latina, de vários países. Entretanto, como eu não hablo espanhol, né, as entrevistas serão publicadas diretamente no blog, não vai ter vídeo, não vai ter áudio das entrevistas, não vai ter no Spotify. Então, vocês vão ter que ler, gente, vão largar de preguiça, tá bom? É isso, pessoal, segue aí, que ainda tem muita coletiva radical para vir. Obrigada, Ana, obrigada, Ju, e força para as coletivas, vida longa aí para perseguidas. Vamos juntas. Beijo!